Nós vamos se pôr de pé, por favor. Aqueles que estão conosco e conectados na internet, Deus os abençoe a todos. Deus os dê graça suficiente para poder absorver a palavra de Deus. Nós vamos ler o verso 5 e o verso 6 de Efésios 1. É sequência da leitura que nós estamos fazendo dessa mensagem de adoção. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Que Deus abençoe a sua palavra e também com ela abençoe as nossas almas. Amém? Podeis se assentar, por favor, irmãos? Vamos ouvir o hino da irmã. Em viver para Cristo, firme permanecerás, e a passo a passo tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundarás. No coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz? Queres conhecer a paz que dá Jesus? Queres que te guie com a verdadeira luz? Faze já o seu querer. E seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar? Deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar? Faze já o teu querer. O seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundarás. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. O seu
e seus dons te dará. De gozo, Cristo, sim te inundarás. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Amém, graças a Deus, amém. Olha, nós estamos lendo essas mensagens, essas seleções de adoção. Estamos no volume 3. Essa mensagem foi pregada pelo nosso precioso profeta, o irmão Brana, em dia 22 de maio de 1960, em Jeffersonville, Indiana. Essas mensagens, elas são mensagens sobrenaturais. São exatamente a Bíblia, para nós, a Bíblia revelada. Correto? Ela nos estabelece e nos posiciona no lugar em que devemos estar. Como cristãos, homens e mulheres, sabendo exatamente como fazer, o que fazer e para que fazer. É o que faz a mensagem do irmão Brana, nos ensinando. Quem nos ensina é a mensagem. Se tão somente cada um de nós o fizermos o que disse a mensagem, então nós seremos bem-sucedidos. Amém? Deus, Ele selará, claro, com toda certeza, as nossas almas com teu Espírito Santo, as nossas vidas. Então, adoção, eu parei no parágrafo 86, eu quero dar continuidade com 85. Adoção, o que é adoção? Colocando na posição. Onde estão eles? Mostre-me onde eles estão. Deus chamando seu filho a um lado através da manifestação. Para quem sabe, manifestação, e para quem não sabe, manifestação é dar a conhecido, é se revelar-se, manifestar. Ele diz: eles não têm que dizer nenhuma palavra a respeito disto. Você vê que algo aconteceu. Algo aconteceu com o que? Na sua vida, não é mesmo? Colocando o seu filho na posição, colocando em ordem exatamente com as mesmas coisas. Ele tem o mesmo tanto de autoridade. Suas palavras são tão boas quanto as de um arcanjo, ou melhor, o filho recebeu a adoção, foi colocado em um lugar alto, assentou-se lá fora, mudou os seus mantos, mudou-se de cor. Ele disse, mudou sua cor. O pai teve uma cerimônia e disse: este é o meu filho, de agora em diante ele é governante, ele é um administrador, ele está sobre toda a minha herança, tudo que eu tenho pertence a ele. Ele é certo. Digo, isto é certo. Então poderíamos voltar ao mesmo. O Elá, o Elá, o Elohim,
vê onde ele é existente de si mesmo, e então voltar através de Jeová, o qual fez algo. Ele deu ao homem domínio sobre a terra. O que estamos nós esperando? As manifestações. A terra está crescendo. Vamos chegar a isto. Temos e lermos correto. Predestinou para filhos de adoção para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua graça. O que é a sua graça? Antes, atrás, quando ele não era um pai, sua graça é amor. Fez a si mesmo um filho para que pudéssemos ser predestinados para filhos de adoção, para o louvor de sua graça. Vê? Pela qual nos fez agradável assim uma pessoa, amado, o qual é Cristo. Nos fez agradáveis através dele. Como entramos nele? Através de um Espírito somos todos batizados nele. Ouçam. Em quem temos a redenção. Temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Como você pode pregar a predestinação de Deus, preordenado e estabelecido, a não ser que haja um pacto para o pecado em algum lugar? Porque cada dia você comete um erro, cada dia você faz o errado. Mas se você nasceu outra vez, homem ou mulher, logo que você comete um erro, Deus sabe que você está arrependido daquilo. Você pode se pôr-se de pé na presença do presidente Roosevelt ou qualquer outro e dizer: estou errado. Deus, perdoa-me por esta coisa. Por quê? E há um pacto de sangue. Observa aquilo. Pecados. Um pecador é um pecador. Ele não comete pecados. Porém a igreja comete pecado, erra, obtém um pensamento errado, uma impreensão errada, tem escrúpulos, cambaleiam como uma pequena criança andando, tentando aprender como andar. Ele simplesmente não sabe como andar bem ainda, porque ele é um menininho. Mas nós temos uma mão que nos alcança, alcança-se nos pega e nos firma e diz: dá este passo desta maneira, filho. Ele não nos apanha e nos bate porque nós cometemos um erro. Ele não nos bate até morrer, porque estamos tentando andar. Ele nos ama como amamos nossos filhos. Amém? Um verdadeiro pai não bateria em seu filho quando ele está tentando andar. Se ele cai no chão, abaixa imediatamente com uma grande, forte mão e o levanta com as duas mãos e a segura. Diz: este é a minha maneira para você fazê-lo, filho. Ande assim. Esta é a maneira que Deus faz com sua igreja. Abaixa e o apanha em seus braços, o levanta e diz: ande assim, filho. Aqui, não diga isso dessa maneira, fale isto. E agora, não me importa o que a igreja diz, o que isso diz, o que aquilo diz. Você diga isto, assim, isto é isto.
Se a minha palavra pregar isto, você permanece certo com isto. Ande nisto. Permaneça correto nisto. Não importa o que os outros digam, permaneça correto com isto. Ande assim. Essa é a maneira para você dar os seus passos, ou seus passos. Nossos pecados, impacto, amor pelos nossos pecados, ou nunca teríamos uma chance. Como poderíamos simplesmente ancorar-nos em suas palavras? Segundo as riquezas de sua graça, que Ele fez abundar. O que é abundar? Que Ele fez abundar grande quantidade disto. Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Prudência. Ele fez abundar para conosco toda sabedoria. Com toda sabedoria, não mundana. A sabedoria do mundo é loucura para ele. E a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. É exatamente como o dia e a noite. Um não pode encontrar com o outro. Mas quando o sol começa a nascer e o dia chega, a noite é dissipada de uma parte a outra. E quando a luz do Evangelho começa a chegar, todas as coisas do mundo simplesmente começam a murchar. E o que isso faz? Ele abunda a luz do sol sobre seus filhos, andando no Espírito, dirigido pelo Espírito de Deus, abundando em sua graça, com toda prudência e sabedoria, entendimento, perspicácia, para saber como andar. Você vê que está errado? Então seja cuidadoso com o que você faz. Como que você, se está errado, tenha cuidado até mesmo de como se aproximar disto. Prudência, esteja bem perto, realmente, certo que você sabe em como aproximar disto. Prudente como as serpentes e simples como a pomba. Isto é o que Jesus disse. Amém? Estas são pepitas, amigos. Nós poderíamos simplesmente permanecer dia após dia. Não são elas maravilhosas? Prudência, sabedoria. Ele fez abundar para conosco, derramou. Não nos deu colher cheia, mas tomou uma grande pá. E somente continuou jogando assim. Fez abundar para conosco sabedoria com prudência de sua graça. Sublime graça, quão doce é. Aleluia, amém. Que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade. A quem está Ele falando? Denominações? Por favor, meus irmãos, não pense que estou derrubando as suas denominações. Não estou. Estou tentando lhe dizer que foi uma coisa errada para começar. Jesus disse: ide pregai o Evangelho. Nós fomos e fizemos denominações. Essa é a razão que não temos isto. Estamos andando atrás de sabedoria humana. Se Calvino pudesse ressuscitar, ora, eu estive há não muito tempo atrás na sepultura de um grande homem, um grande reformador, e eu pensei que grande homem era ele. Ele era bem bom. Isto eu não... Foi John Wesley.
E eu pensei, se João Wesley pudesse levantar dessa sepultura hoje e visse a condição de sua igreja, ele teria vergonha do seu nome. João Wesley era um homem pio, um tição arrebatado, como ele dizia. João Wesley era um homem santo, o qual cria em Deus e andava passo após passo atrás dele. Mas depois que João morreu, eles disseram: nós faremos uma igreja para João, para então termos uma igreja. E nós o chamaremos de igreja metodista, por causa dos seus métodos de santificação, sendo a segunda obra da graça. Então eles fizeram uma igreja, e hoje os seus nomes da igreja negam tudo que João Wesley se firmou. João Wesley pregou a cura divina. João Wesley cria no batismo do Espírito. João Wesley cria na restauração dos dons. João Wesley, Martim Lutero, muitos daqueles grandes homens falaram em línguas, interpretaram. E hoje, se vocês falarem línguas em uma igreja metodista ou numa igreja luterana, eles te chutarão para fora. Qual é o problema? Bem, no tempo em que devemos ser filhos obedientes, eu digo, estabelecidos, qual é o problema? Eles têm adotado algo mais, porque eles não conhecem o mistério de Deus. Eles nunca conheceram através de um seminário. Deixe-me somente ler algo aqui, está bem? Correto? Vamos voltar agora. Eu tenho algo escrito aqui embaixo. Vamos descobrir como Paulo. Agora aqui está o ensinador desta mensagem. Vejamos em Atos 9:5. Só um momento. Deixe-me saber quando eu estiver fora de... E Saulo, respirando ainda ameaças, aquele pequeno nariz aquilino, de alto temperamento, um judeu de recurso, e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que eu irei vê-los. Se eu pudesse somente encontrá-los, rapaz, que farei eu com eles? E se eu pudesse simplesmente encontrá-los, mas eles eram predestinados. Como você sabe que aquele velho contrabandista de bebidas alcoólicas ali embaixo não é predestinado para a vida? Como você sabe que aquela velha prostituta com a qual você nem mesmo conversa, como você sabe que um pequeno estreitar de mãos e um convite para ir à igreja não faria dela uma santa de Deus para a glória no além? Como você sabe se ela não é? Isso é o que não sabemos. Porém, este é o nosso dever. Como pescador que lança rede no mar e o puxou, ele trouxe sapos, peixes, lagartixas, aranhas aquáticas e tudo mais. Mas alguns daqueles eram peixes. Ele não sabia. Ele simplesmente lançou a rede. Isso é o que fazemos. Observe Paulo. Desejando cartas de Damasco para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquele seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Irmão, ele era realmente violento. Esse era o apóstolo Paulo. Lá havia um sacerdote pelo caminho, Dr. F.F. Jones, e lhe disse:
Você precisa de uma experiência no seminário agora, filho, e eu creio que Deus poderia te usar. Não seria isto uma escritura de aparência horrível? Ler isto desta maneira? E agora isto é muito senso. Eu não estou dizendo isto como uma piada. Aquilo fala, isto faz simplesmente tanto sentido como o que temos abrido disto hoje. Vocês sabem, sua mãe foi uma boa mulher. Eu creio que você será um bom pregador. E observe o que aconteceu. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. O sobrenatural começa de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Lá estava, né? Este homem com toda a autoridade eclesiástica, sob o poder da lei, para fazer uma coisa que ele pensava que estava fazendo certo: perseguir a igreja de Deus que estava em Damasco, pregando o evangelho, curando os enfermos, tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo era sincero, ele estava fazendo aquilo com toda a sinceridade, pensando que estava fazendo uma coisa certa. De repente, pela graça e a misericórdia de Deus, por ele ser um predestinado, essa luz cruzou o caminho dele. Essa luz sobrenatural, quem era? Era Jesus, o Senhor, o próprio Deus. Então, ele disse: Senhor. Paulo era ensinado, ele não chamava nenhum homem de Senhor, ele só chamava de Senhor só Deus. E ele sabia que aquilo ali era Deus, por isso ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Então Deus disse para ele: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os homens desciam com ele e seguiram adiante. E eles encontraram um homem, Ananias, lá embaixo. Teve uma visão, tudo sobrenatural. E o velho Saulo, aquele velho sujeito, este Ananias, teve uma visão. Olhou em sua casa, ele era um profeta, em sua casa orando, e ele teve uma visão, e o Senhor falou com ele e disse: há um homem que vem pelo caminho lá de longe, e ele está tão cego como um morcego, e o seu nome é Saulo, e ele é o Saulo de Tarso. Ele disse: Senhor, tenho ouvido grandes coisas, não me envie, sou um homem pequeno, não me mandes atrás dele. Ele disse: porém, eis que em seu caminho eu lhe dei uma visão, e eu apanhei a ele em uma coluna de fogo, e eu o deixei tão cego quanto ele poderia estar, e eu tive que cegá-lo e rasgá-lo antes que eu pudesse fazer algo com ele. Veja, e eu tive que rasgar toda a sua teologia. Vocês sabem, ele era um grande companheiro em uma daquelas igrejas lá em cima.
Ele tinha todos os tipos de graus e ele não tinha que ser polido em nada, mas ele disse: o que eu tenho que fazer é tirar isso dele. Esta foi a coisa, não foi colocar mais nele. Foi colocar mais nele, mas tirar isto dele. Eu penso que este é o problema de muitos de nossos ministros hoje. Tirar deles, para que então Deus possa colocar neles o Espírito Santo. Tirar fora. Agora ele disse que ele disse: Senhor, mas este homem é um homem horrível. Ele disse: mas observe que ele orou. E agora você desce a uma certa rua e você chegará a uma fonte, e você passará na fonte pela esquerda, e você desce lá, e haverá uma casa branca. Suba, bata na porta, e ele está só deitado lá na sala. Foi aí que eles o levaram. Coloque suas mãos sobre ele, leve-o até o rio de Damasco e batiza-o no nome de Jesus, porque eu vou lhe dizer o que vos fazer. E ele vai ter que sofrer muitas coisas por mim, porque ele é o meu mensageiro para os gentios. Amém? Paulo era um anjo escolhido por Deus, um mensageiro para os gentios. A noiva gentia, para pregar o evangelho e preparar a noiva para o noivo, através de Paulo. Paulo disse: se outro anjo descer do céu, ou pregar outro Jesus além do que vos tenho pregado, ou outro evangelho além desse que se eu mesmo vou descer e pregar outro evangelho além desse Jesus que eu vos tenho pregado, ele diz: é anátema, amaldiçoado. Esse é o evangelho que Paulo pregou, esse que nós cremos, e cremos assim, e procuramos da maneira melhor que for nos ensinado a cumprir, não é mesmo? Paulo pregou o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo pregou o posicionamento da mulher. Tudo está escrito aqui nos evangelhos de Paulo. E nós devemos fazer a mesma coisa, correto? Se é que nós queremos ter o mesmo Espírito Santo que Paulo teve. Fique com o que está escrito na Bíblia. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus nos proteja. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos com uma oração. É o hino 82. Cristalino, onde os santos viverão, nasce do divino trono, para gozo do cristão. Esse gozo nós teremos, oh Jesus, oh bom Senhor.
para sempre viveremos com o nosso Redentor. Junto às margens desse rio, os remidos andarão, sempre a Cristo ali servindo, com sincera devoção. Nós viremos o rio, fim da peregrinação, e louvores sempre eternos nossos lábios cantarão. Aleluia, graças a Deus, amém. Nós vamos encerrar com uma oração. Vamos inclinar nossas cabeças. Grande Deus, Pai Celestial, a Tua palavra é para nós o nosso escudo, é a nossa espada, é a nossa vida, é tudo o que precisamos, é a nossa prudência, é a nossa perspicácia, é a nossa sabedoria, é a inteligência que possuamos, é essa revelação, o amor divino, o Espírito Santo materializado na vida de cada atributo verdadeiro de Deus, dirigindo-os e guiando-os em sua palavra. Essa Bíblia que o Senhor deixou para nós é o nosso mapa rodoviário, aonde diz aonde vamos e para onde iremos, e de onde nós viemos. Senhor, toma-nos em tuas mãos. Somos mortais, somos criaturas do tempo, mas o Senhor é imortal, o Senhor é eterno, e nós cremos em Ti, Senhor, e o amamos. Que o Senhor possa nos conduzir nesta verdade. O Senhor é a verdade. No nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos em paz, guarda-nos e nos protege agora e para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Eu tenho de andar neste mundo, qual barca vogando no mar, mas tem um segredo profundo, de nele jamais naufragar. Cristo é o piloto,
da vida barca até no céu chegar. O mar tormentoso da vida, rugindo me busca perder, mas sempre por